Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em tvjtvdeveja.com e hoje o entrevistado direto ao ponto é o senador Álvaro Dias, ele que é do PSDB do Paraná, proporcionalmente o mais votado para o Senado nessas eleições. Nadou de braçada no Paraná, fez bonito nas urnas e vai retornar ao Senado. Aliás, vai continuar no Senado. Tudo bem, senador? Tudo bem, um prazer estar aqui. Prazer é meu, senador. O senhor teve uma resposta muito positiva nas urnas. O senhor que se apresenta e se apresentou aí nos últimos anos como grande nome da oposição no Senado. Não há nome que tenha combatido o PT dentro do Senado mais do que o seu nome, o nome de Álvaro Dias. Agora, numa nova legislatura, chegando lá, qual será aí o seu primeiro caminho, o seu primeiro projeto, o seu primeiro discurso? Qual é o desenho que teremos deste Álvaro Dias aí, versão 2015? Eu espero uma fase diferente, né? Uma outra missão, né? Com a vitória do Aécio Neves. Eu imagino que será um momento importante no Congresso, porque a eleição do Aécio Neves tem o objetivo da mudança. E mudar é promover reformas essenciais para o país. Uhum. É claro que é um presidencialismo quase que imperial, né? De muita força. E qualquer reforma de profundidade depende especialmente do presidente da República. Por isso que é muito bom para o país eleger um presidente moderno, mudancista, com capacidade de articulação política e força para promover essas mudanças. O Brasil está atrelado a esquemas ultrapassados, retrógrados, estruturas que impedem o desenvolvimento econômico. O Brasil não vai alcançar os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se não promover essas reformas. Uhum. Então, eu imagino, num novo mandato, ser um trabalhador das reformas, né? Contribuindo para que o presidente eleito possa promovê-las. A começar pela reforma política, então vamos esmiuçar, né? Uhum. O senhor falou aí da questão das reformas, é um pacote, na verdade, que o Brasil precisa. E, senador, eu escuto isso, eu acho que desde que eu comecei a acompanhar a política, né? Meninota, eu já escuto, olha, tem que fazer reforma, política, tributária, tem a questão dos estados, tem o ICMS, cada estado é julgado de um jeito, tem a questão que os estados mandam um monte de dinheiro para o governo federal e recebem pouquinho, tem a questão do preconceito, em especial, com os estados de São Paulo e do Paraná, isso ficou claro, né? Inclusive os governadores batendo bumbo aí nos últimos anos, em especial o governador Beto Richa. Quer dizer, não sai porque simplesmente não se quer que faça, acabou. Exatamente. Eu disse já, né? É presidencialismo de muita força, quase imperial. Então ficamos na dependência do presidente da República. Se ele deseja a reforma, ocorre. Se não deseja, não ocorre. A reforma tributária, por exemplo. Os governantes não realizam a reforma tributária porque imaginam perder recursos num primeiro momento. Uhum. Demonstram a ausência de visão estratégica de futuro, porque se tivessem visão de futuro, fariam a reforma. A roda da economia vai girar com mais força e, por isso, o governo vai arrecadar mais, porque o país vai crescer mais, mesmo com a redução da carga tributária. A médio e longo prazo, isso inevitavelmente ocorrerá. A reforma política, porque é a matriz das demais, né? Com a reforma política, certamente as demais ocorrerão com maior facilidade e eficiência. E eu considero essencial a reforma do sistema federativo, que está esgarçado, promovendo injustiças gritantes no momento da distribuição dos recursos públicos, né, com uma concentração absurda nos cofres da União. Os prefeitos viraram quase que mendigos, né, das pequenas cidades. Pires na mão, uma coisa absurda. Prefeitos e governadores, dependentes do mau humor, do bom humor, do governante de plantão. Ou do partido que esse governador ou prefeito é afiliado, né? E com a possibilidade dessa discriminação política. Na verdade, o que pertence ao município, ao Estado e à União deve estar claramente definido na legislação. Uhum. É evidente que esse tipo de aproximação com o poder central, que exige essa subserviência, essa condescendência
e que possibilita essa discriminação política é muito ruim para o país. Então, o que é do município, o que é do Estado, deve estar definido na legislação. Por isso, a reforma do sistema federativo é essencial, um novo pacto federativo. Agora, no seu discurso, senador, o senhor está jogando quase que toda a responsabilidade no presidente. O Congresso pode provocar isso, pode pressionar de uma certa forma, ainda mais se tivermos um Congresso um pouquinho mais livre, não? Exato. Se nós derrubarmos o balcão de negócios, né? Veja, hoje o Congresso tem um desequilíbrio histórico. A oposição é a menor numericamente da nossa história. Nós tínhamos 81 senadores, temos 81 senadores, 15 de oposição. Na hora do voto, são 15 votos. Ocorre que nem todos fazem oposição para valer. Então, na verdade, o presidente da República elege o presidente do Senado, elege o presidente da Câmara, participa politicamente, né, da eleição dos presidentes das comissões técnicas, então pauta o Congresso, né? A agenda do Congresso é a agenda do Poder Executivo. É evidente que se nós tivermos um Congresso liberto, né, desse balcão de negócios, dessa relação de promiscuidade, que, aliás, é a matriz dos grandes escândalos de corrupção no país. Mensalão, né? Petrolão, tudo que a gente viu aí de grande esquema de corrupção, quer dizer, o maior até então era o mensalão, e agora nós temos o Petrolão, que tem o mesmo fim, é comprar os aliados, né? Manter os aliados calmos. O que é essa relação de promiscuidade entre os poderes, ela tem no seu início e fim um balcão, né? Que eu chamo de balcão de negócio. É o aparelhamento do Estado, que implica a divisão dos cargos públicos, né? A estrutura da administração pública vai crescendo para atender a demanda dos que apoiam, né? Chamados apaniguados do poder. Então, há um aparelhamento do Estado brasileiro. Isso esgota a capacidade financeira de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, etc. Este é o modelo, que é uma usina de escândalos de corrupção. O episódio Petrobras é uma consequência perversa desse modelo. Aí afirmam, olha, mas é em nome da governabilidade, é impossível governar o país sem essa promiscuidade. As nações ingressam em períodos de declínio, a história ensina em razão... Isso é confissão de um crime, senador. Essa frase, em nome da governabilidade, que eu compro boa parte do Congresso, é a confissão de um crime. Exatamente. Então, eu estava dizendo que a história ensina que as nações ingressam em período de declínio em razão da promiscuidade e da corrupção. O Brasil ingressou nesse período de declínio em função da promiscuidade e da corrupção. Rimam governabilidade com promiscuidade. Eu não me conformo com essa tese de que é impossível governar o país sem o balcão de negócios. Acho que um presidente da República moderno, com a capacidade de articulação política, que adote providências que provoquem impacto na opinião pública, ganhando apoio popular, terá o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza. O prestigiamento tem que ser político. Um presidente da República prestigia parlamentares politicamente, mas não faz barganha. Essa picaretagem política explícita só interessa aos chupins da República, não interessa ao povo brasileiro. Interessou aos mensaleiros, aos sanguessugas, todos eles chupins da República. Agora vem cá, senadora, a gente fala de corruptos e corruptores. Sempre tem duas pontas. Se o governo compra, parte do Congresso e boa parte se vende. Pronto. Né? Não existe assim, olha, eu te dou dinheiro, mas o senador, o deputado, diz, não quero. Eu vou na tribuna, eu vou denunciar. Eu vou para o Ministério Público Federal, eu vou para qualquer órgão da Justiça. Então, a gente tem aí uma boa parte do Congresso se vendendo. Não dá simplesmente para... Vou fazer o advogado do diabo aqui, né? Simplesmente para colocar toda a responsabilidade nas costas do presidente. Né? Porque boa parte da culpa é daquele que recebe o dinheiro, metade da culpa. Né? É evidente que sim, né? É uma relação promíscua entre os poderes, né? E é exatamente isso que devemos advogar, acabar com esse balcão. É uma eleição plebiscitária agora, né? Nós deveríamos colocar exatamente como item número 1 para a opção quem vai acabar com esse balcão de negócios. É um plebiscito. Obviamente, quem vota no candidato situacionista, sem que assuma compromisso de mudança desse modelo, está avalizando esse modelo. E é evidente que quem votar também no candidato de oposição
tem que exigir dele esse compromisso. Vamos mudar esse modelo, porque de nada adianta mudar o presidente sem mudar esse modelo. Com esse modelo, nós não temos chances de alcançar os índices de crescimento econômico que o Brasil pode alcançar em razão da sua grandeza. Agora, o senhor falou que a oposição é mirrada. Eu sempre digo isso em diversas entrevistas, né, que o senhor já me concedeu aí durante a sua vida pública, até mesmo no Paraná, a gente sempre falou dessa oposição mirradinha, e mesmo que o PSDB não sabe fazer oposição, está aprendendo agora, e que o senhor sempre foi esse nome. Nos bastidores, né, aquela brincadeira, não, o Álvaro Dias sabe fazer oposição até quando é governo. E leia-se aí no governo Fernando Henrique Cardoso. Como é que o senhor pretende se movimentar, né, se Aécio Neves for eleito presidente da República? O senhor vai ter que aprender a ser governo, né? É verdade. Álvaro Dias? Tem que haver um aprendizado, porque a minha trajetória política foi basicamente de oposição. E você lembrou bem, até mesmo no período de Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, eu fui governo pouco tempo, quando fui governador do Paraná. É verdade. Não tinha como fazer oposição ao meu ao próprio senhor governo. mesmo, né? Mas eu tenho uma grande disposição de colaborar num novo tempo, com um projeto de nação que respeite a sociedade, com mudanças efetivas. Né? É evidente que nós temos que cumprir os compromissos que estão sendo assumidos durante a campanha eleitoral de mudança. O Aécio Neves é o artífice maior desse projeto de mudança neste momento. Ele é o intérprete desse sentimento nacional de indignação. Então nós temos que dar a ele força para que ele possa concretizar esse sonho de mudança que alimenta milhões de brasileiros hoje. Esses brasileiros que querem mudança conseguiram um fato histórico, que foi justamente unir o PSDB. A gente vê Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, José Serra, todos trabalhando juntos. E a gente sabe que onde tem muito bicudo, um bica o outro. Esse é o momento em que eu vejo, na história recente do Brasil, o PSDB mais unido numa disputa presidencial. Sem dúvida, porque a divisão do país hoje se dá entre aqueles que querem a mudança e aqueles que querem a permanência desse modelo. Nós tivemos já um país plebiscitário no período autoritário, quando a luta era institucional pela redemocratização. Nós tínhamos aqueles que avalizavam o sistema autoritário e aqueles que desejavam a democracia, independentemente de posições ideológicas. Então, hoje, em que pese divergências existirem, e é salutar a existência de divergência, quando há o desejo da construção, claro, em que pese divergências, há algo maior, superior, que estabelece uma convergência predominante, que é esse desejo de mudar o país para melhor. Alguns temas, senador, que o senhor andou tratando aí nos últimos tempos, em artigos ou nas suas redes sociais, me chamaram a atenção. Entre elas, a questão dos empréstimos externos e empréstimos secretos. Quer dizer, que história é essa? Como é que pode haver no Brasil empréstimos que estão debaixo do tapete? Quer dizer, o Brasil está dando dinheiro para Cuba, para Angola, e a gente não sabe, o brasileiro não sabe de nada, fica tudo debaixo do pano? Que história é essa? Tem três questões. Empréstimos a outros países, priorizando os recursos do BNDES para gerar empregos em outras nações, em detrimento do interesse nacional. Tem um fato inusitado dos empréstimos secretos a Cuba e Angola, 2 empréstimos secretos, estes já do conhecimento público. Que sequer a gente tem ideia de quanto Exato. Foi emprestado. E a outra questão é o perdão de dívidas a países da África. Então, são 3 questões. Desde 2005, eu venho tentando investigar o BNDES, nunca conseguimos uma comissão parlamentar de inquérito para essa investigação, mas sempre questionando a aplicação dos recursos, considerando existir desvio de finalidade nos empréstimos externos, que inclusive alimentam a corrupção internacional, porque esses empréstimos são concedidos através de empreiteiras de obras públicas que, levando o dinheiro, assumem a execução das obras, provavelmente sem licitação, e obviamente proporcionando o pagamento de propina. A Transparência Internacional já demonstrou preocupação com esse fato, que o Brasil tem tratados celebrados com outros países que obrigam esses tratados a combater a corrupção internacional. E, neste caso, favorece. A outra questão é dos empréstimos secretos. Nós temos a Lei de Acesso à Informação. Não consegui obter informações sobre esses empréstimos,
valendo-me da Lei de Acesso à Informação, Mas aí o senhor pode entrar embora com mandado de sendo segurança, um parlamentar. né? Ingressei com mandado de segurança. Está no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Luiz Fux, estamos aguardando decisão. Ele já intimou as autoridades para prestarem esclarecimentos sobre esses empréstimos. O senhor quer saber o quê? O que alega Quanto o governo? Exato. Nós não sabemos nada. Para onde foi, para que foi, taxas de juros, valor do empréstimo, prazo de carência, nada, não sabemos nada. Você sabe que é dinheiro subsidiado com dinheiro público. É dinheiro, muitas vezes, do Tesouro Nacional, porque mais de 400 bilhões foram transferidos do Tesouro Nacional ao BNDES para empréstimos. Muitas vezes são recursos do FAT, que é do trabalhador, do FGTS, que é do trabalhador. Portanto, esses empréstimos secretos, segundo o governo, são secretos em respeito à legislação dos outros países. E aí eu indaguei do presidente do BNDES, Luciano Coutinho. O governo brasileiro prefere cumprir a legislação, respeitar a legislação de outros países e desrespeitar a nossa Constituição, que fala em publicidade dos atos públicos. Os empréstimos externos dos Estados Unidos a outros países, eles são revelados, eles não são sigilosos. Além do mandado de segurança, eu apresentei um projeto de lei no Senado, que já está para deliberação na Comissão de Relações Exteriores, inicialmente, que impede o sigilo desses empréstimos com outros países. Empréstimos com dinheiro público do Brasil a outros países, não pode haver sigilo de forma alguma. A outra questão é a perdão de dívida para países africanos ditatoriais, né? Ditadores sanguinários da África, recebendo o perdão de dívida. São multimilionários com fortunas em Nova York, em outros países, e o governo brasileiro perdoando mais de 700 milhões de dólares. Gente, nós conseguimos impedir no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, apenas um deles foi aprovado, porque eu fui chamado a outra comissão, a oposição é pequena e tem que se multiplicar, né, em várias comissões ao mesmo tempo. Aprovaram num momento de descuido, mas os outros nós conseguimos impedir, outros empréstimos. Então, eu acho que deveria ter um pressuposto básico indispensável para essa relação com países, né? É um país com um regime ditatorial e corrupto, né? Reconhecidamente países corruptos e ditatoriais, recebendo essa generosidade brasileira do perdão da dívida. Em primeiro lugar, esse questionamento seria fundamental. Que regime vigora nesse país? Que tipo de governo existe nesse país? Para que o nosso país pudesse ser generoso, mas antes temos que ser generosos, né, com os brasileiros. E tem coisas que são muito básicas, né? Se é um dinheiro que não volta para os cofres públicos, para o Tesouro, é um dinheiro que não vai chegar em saúde, educação, segurança pública, aquela coisa básica do dia a dia das pessoas. Joyce, e o contraste, quando você fotografa, por exemplo, uma estrada em que os caminhões carregados estão em fila atolados na lama, e você fotografa o Porto de Mariel, em Cuba, onde o Brasil colocou mais de 800 milhões de dólares. É justo esse confronto entre a necessidade e a generosidade com outro país, porque o Brasil quer passar a mão na cabeça de todas as ditaduras mundo afora, alimentando ditaduras com recursos públicos do Brasil. Isso não é justo. Isso tem que ser combatido. Nós estamos combatendo isso, mas o que verificamos é que o governo encontra razões para manter esse modelo. Que a própria razão desconhece. E a própria razão desconhece. O governo defende, olha, nós estamos transferindo tecnologia, né, com esses empréstimos a empreiteiras brasileiras. Que tecnologia estamos transferindo? Qual é o nosso ganho? Né? A aplicação de dinheiro público tem que levar em conta a relação custo-benefício do investimento realizado. É mais importante esses empréstimos a Cuba, a Venezuela, a Angola, a outros países, do que a realização de obras de infraestrutura fundamentais no Brasil para alavancarmos o nosso crescimento econômico e gerarmos mais empregos, retirando multidões aí da faixa de pobreza. É evidente que
a decisão é simples. Né? Senador, eu quero acelerar aqui um pouquinho, nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero falar dos escândalos da Petrobras. O senhor citou rapidamente aí as questões da Petrobras, dinheiro para corrupção, esse dinheiro que faz com que o Congresso fique subserviente à presidência da República. E a presidente candidata Dilma Rousseff diz em alto e bom som e repete, já virou um coro, né, quase que um eco, toda vez ela repetindo: eu não sabia de nada, eu não sei de nada, eu não conhecia nada, eu não sabia de Passadina, eu não sabia de Petrolão, mas o senhor desde 2009 está batendo bumbo com essa história. Exato. E isso acabou virando um inquérito. Se virou um inquérito, obviamente tem aquela coisa, olha, manda documento, comunica as partes e tal. Como é que pode não saber de nada? Não pode ser verdade vamos isso. relembrar os fatos. Em 2009, nós lutamos para instalar uma CPI. 2009, CPI da Petrobras. Fui o autor do requerimento e o primeiro subscritor. O PSDB apoiou, o DEM apoiou, nós conseguimos as assinaturas. Houve verdadeira operação de guerra para impedir, não conseguiram impedir a instalação, mas depois outra operação de guerra, com derrame inclusive de verba de publicidade no país, para impedir divulgação, para abafar a CPI, para amordaçar a CPI. Conseguiram. Era a Operação Lula Abafa. Exato. Conseguiram. Em determinado momento, nós chegamos à conclusão que não poderemos compactuar com aquela farsa. Então, nos retiramos, porque antes de iniciar a CPI, eu já anunciava, se tivermos dificuldade, vamos fazer um relatório paralelo e vamos nos antecipar ao relatório final e vamos à Procuradoria-Geral da República. Fizemos isso, um relatório paralelo, e protocolamos 18 representações com as principais denúncias que culminaram em inquéritos instaurados pelo Ministério Público Federal. Por exemplo, em Recife, sobre o superfaturamento da usina Abreu e Lima. Em Curitiba, sobre o superfaturamento das obras de ampliação da usina Getúlio Vargas em Araucária. No Rio de Janeiro, em razão das plataformas, etc. Então foram 18 representações. E depois os inquéritos foram instaurados. Ou seja, uma pressão sobre a gestão da Petrobras. E nenhuma providência administrativa foi adotada. Não se ignore, não se alegue ignorância em relação a essas representações, porque elas foram divulgadas e elas determinaram a instauração de inquéritos. E depois, no dia 21 de dezembro de 2012, eu fui à Procuradoria-Geral da República, era recesso parlamentar, mas fui lá e protocolei a denúncia da negociata de Passadina, que teve como consequência um inquérito que foi instaurado em fevereiro de 2013, que acabou retirando debaixo do tapete toda essa sujeira que hoje é do conhecimento público no país. Portanto, houve sim uma ação da oposição. Nós procuramos cumprir o nosso papel de fiscalizar, de denunciar. Fizemos isso. O Brasil sabia, a presidência da República sabia sim, não tomou providência porque não quis tomar. Para a gente seguir para o fechamento, dívida externa. Em todos os debates, a presidente candidata Dilma Rousseff olha para Aécio Neves e diz: nós quitamos a dívida externa, nós pagamos a dívida externa, porque no governo FHC vocês quebraram o Brasil 3 vezes, o que é uma absoluta mentira, né? A maior distribuição de renda no Brasil é justamente o Plano Real, né? O Plano Real é de fato o grande plano de distribuição de renda para os brasileiros. Mas isso é uma falácia. É uma falácia. O PT não pagou a dívida externa e ampliou em muita dívida interna. Uma criminosa. Fala um pouco sobre isso, senador. Me explica essa história. Ainda ontem eu joguei nas redes sociais um excelente artigo do economista Hélio Duque sobre essa questão da dívida externa. O PT assumiu o governo com uma dívida de 212 bilhões de dólares. Dívida externa, 12 bilhões de dólares. Dívida interna, 600 bilhões. Hoje, dívida externa, 333,1 bilhões de dólares. A dívida interna, 2 trilhões e 200. Ou seja, foi exponencial o negócio. Triplicou. Essa dívida interna de 2 trilhões e 200 é só da União. Não estou aí somando dos estados e municípios, que seria mais 500 a 600 bilhões. Esses números são do Banco Central, não são da oposição. O que usa o governo para mistificar e mentir ao país que o Brasil não tem mais dívida externa? Ele usa o jogo com as
reservas cambiais, que são superiores em 50 bilhões à dívida externa. As reservas cambiais são 370 bilhões de dólares. Elas são alavancadas pela emissão de títulos públicos. Isto, no mercado, significa o pagamento de uma taxa de juros de 12%. E essas reservas cambiais são aplicadas, 2/3 dessas reservas cambiais, no Tesouro americano, norte-americano. O juro é de 1,9%. Então, nós recebemos um juro de 1,9% e pagamos internamente um juro de 12%, que alavanca o endividamento interno. Então, esta é a realidade, esta é a verdade. A história de que o Brasil pagou a dívida externa é uma falácia. A verdade é esta: a nossa dívida externa cresceu. A dívida pública brasileira triplicou nos governos do PT. De cerca de 800 bilhões, quase triplicou para 2 bilhões e 200 e mais 500 bilhões de dívida de estados e municípios. Portanto, esta é a verdade, números oficiais, não é invencionice da oposição. O que há nisso tudo é o exercício da contabilidade criativa do governo, a mágica contábil adotada neste governo, que prosperou e tentam confundir a opinião pública ou iludir a opinião pública com essa balela de que não devemos mais nada. Senador, a gente tem aí uma disputa voto a voto, pelo menos é o que mostram os institutos de pesquisa. Se os institutos estiverem certos, Aécio Neves e Dilma Rousseff estão ali, ó, nariz a nariz, né? Vamos pensar numa corridinha de cavalo, nariz a nariz, disputando ali voto a voto a preferência do eleitor. O que a gente pode esperar de um Brasil com Aécio, rapidamente, em 30 segundos para cada um, e de um Brasil com Dilma Rousseff, o senhor sendo um parlamentar? Olha, se eu tinha alguma dúvida em relação à força política e à capacidade de reação e de enfrentamento que tem o Aécio, hoje eu não tenho mais essa dúvida, porque ele superou percalços, ele venceu obstáculos durante esta campanha que muitos consideravam impossível. Naquele momento da tragédia, que houve uma comoção, que apareceu Marina, que ocupou o lugar da mudança, jogando o Aécio para terceiro lugar, com uma queda incrível nas pesquisas, ele teve energia para resistir àquele momento desfavorável. E certamente essa energia que o levou ao segundo turno e poderá levá-lo à vitória será fundamental para o enfrentamento das dificuldades que virão, para a superação dos percalços decorrentes de uma herança maldita que hoje é inegável. O Brasil vai viver momentos de dificuldade. Eu acredito sim na possibilidade do Aécio promover mudanças. O Brasil vai apoiá-lo. E um Brasil de Dilma? Nós teremos grandes dificuldades, o aprofundamento da crise, certamente, porque já há um cansaço, esse modelo se esgotou. A não substituição desse modelo é uma demonstração de ausência de inteligência. Acho que a alternância do poder é essencial na democracia e para o país é muito bom, mas neste caso há um cansaço reconhecido por todos. Eu não sei como viveremos 4 anos como fim de festa. Um fim de governo nós chamamos de fim de festa. Nós teríamos o fim de festa em 4 anos. Portanto, a mudança é necessária, é imprescindível nesse momento. Mas se Dilma vencer, nós respeitaremos a soberania popular, obviamente, e vamos continuar na nossa luta. O Brasil precisa mudar. Se não mudar agora, vai ter que mudar um dia. Tem que mudar em nome dos nossos filhos, enfim, das futuras gerações, mas tem que mudar, é imprescindível mudar. Não podemos continuar com esse modelo perverso que ilude a opinião pública, especialmente ilude os mais carentes, mas que provoca, vai acumulando uma herança. É uma bomba relógio de efeito retardado que pode explodir sobre o Brasil. Portanto, a mudança hoje é uma questão de inteligência. O PMDB faz o quê com o PMDB? Bom, Henrique Alves, espertamente, esperteza é uma palavra que lhe cabe muito bem para eu ser muito suave, já disse, olha, a gente não vê problema nenhum em apoiar Aécio Neves. É claro que não se governa sem o PMDB, é o que se diz, mas figuras como Henrique Alves e Renan Calheiros
Tenha dó, né, senador? Faz o quê com essa gente? Né? Será que o presidente, se o Aécio for eleito, terá brio, né, e terá apoio do Congresso para tirar essas figuras, esses tentáculos do poder? Olha, seja bem-vindo qualquer apoio, desde que seja numa relação republicana. Olha lá, hein, senador? Sem negócio, sem balcão, Mas não tem sem jeito. barganha, Com sem Renan Calheiros e picaretagem Henrique Alves não política. dá. Mas aí cabe ao presidente determinar. Cabe ao presidente expulsar aqueles que não aceitam a relação republicana, de decência. Tem que se estabelecer uma relação de decência entre o executivo e o legislativo. Ajudam o país aqueles que aceitam esta relação sem promiscuidade. E aqueles que não aceitam devem ser colocados do outro lado da rua, na oposição. O senhor se envergonha de figuras como Renan Calheiros e Henrique Alves? Olha, não há razão para eu me envergonhar. Eu me envergonharia se eu tivesse conduta desaprovada pela sociedade. Nós não podemos nos envergonhar dos outros, né? Nós só devemos nos envergonhar dos nossos próprios atos. Mas não com o nosso consentimento e com o nosso aval. Em todos os momentos nós reagimos a esse modelo e nós não aceitamos esse modelo. Acho que o Congresso tem que reagir, tem que buscar sua independência, sua autonomia, mas eu digo sempre, as instituições democráticas, como o Congresso Nacional, onde estão fincados alicerces básicos do Estado de Direito, devem ser preservadas. Achincalhados devem ser aqueles que adotam um comportamento de promiscuidade, que contaminam a própria instituição. Mas a instituição tem que ser preservada. Agora, não tem como tirar a presidência do PMDB, né? Nós que lá estamos somos passageiros, eventuais, substituíveis. A instituição não, ela é permanente, ela é definitiva, ela é insubstituível. Portanto, nós temos que distinguir a instituição de eventuais ocupantes de cargos que a contaminam. Agora, o senhor acha que tem como tirar a presidência do Congresso do PMDB? Mas mesmo que não tiremos, tem como tirar, é evidente. Se eventualmente o PMDB apresentar um nome que possa permitir um novo tempo de recuperação de credibilidade e do conceito da instituição, como é o maior partido, não há por que uma reação. Se isso não ocorrer, nós temos que, evidentemente, buscar outra alternativa. Tentar vencer e, não vencendo, obviamente, marcar a posição. Mas se tivermos o presidente da República, obviamente, teremos maior facilidade de articular uma eleição para as duas casas do Congresso que signifiquem essa mudança desejada. Muito bem. Álvaro Dias, senador do PSDB do Paraná, o mais votado no Brasil, proporcionalmente, nadou de braçada nessas eleições, conversando comigo aqui, francamente, olho no olho, no Direto ao Ponto, aqui em TV. Senador, muito obrigada pela entrevista franca, muito obrigada e que o senhor volte logo. Eu agradeço essa oportunidade. É muito bom ter a oportunidade de defender teses, de, obviamente, defender o próprio candidato, né, o nosso candidato, mas, sobretudo, defender mudanças para o Brasil. É um espaço precioso e eu agradeço. Muito bem, você está aqui em TVEJA, tvdeveja.com, onde a programação não para. Já, já, a gente se vê. Tchau, obrigada pela companhia.